Tiago, boa noite, Vigílio. Olá, e aí, Tá Felipe, tudo Oi, bem? Oi, Thiago, boa noite. tudo boa bom? noite. Boa noite. Tudo Agora bem? sim, a gente volta para dar início à nossa live, a terceira live do Instituto Integra. Vamos esperar as outras pessoas que vão nos assistir chegarem. Boa noite. Fiquem à vontade, todos. Lembre de fazer perguntas aqui no chat do Instagram, que no final a gente vai tentar responder pelo menos a maioria aqui, que atenda o maior número de temas possíveis, né? Isso. E lembrando que hoje o tema, então, como parte da série de lives do Instituto Integra Saúde, dos avanços da oncologia, hoje a gente fala das novidades do que aconteceu essa semana, né, no Congresso da Sim, ASCO 2021, o maior congresso de oncologia do mundo. E, como estávamos comentando anteriormente, é um congresso que todo ano tem cerca de 40 a 50 mil participantes oncologistas do mundo inteiro, né? E esse ano, mais uma vez, foi virtual, né? sim, Infelizmente por causa da pandemia, mas isso não deixou de trazer grandes novidades e avanços que são e que muito interessante, de uma hora para outra podem mudar a conduta do que está sendo feito no mundo inteiro relacionado aos pacientes que estão tratando câncer, ou na prevenção, ou qualidade de vida, e sempre trazendo algumas novidades realmente que trazem grande benefício para os nossos pacientes. Então, essa é a ideia, trazer uma informação de qualidade, fazer uma curadoria dessa informação que está aí solta na internet, né, que tá, todo mundo tem sim. acesso, mas às vezes a gente não sabe exatamente onde procurar, e com os melhores especialistas na área. Por isso que hoje, então, estamos aqui de novo com o Tiago Felizmino e o Virgílio Souza, dois oncologistas clínicos, que são aqui no Instituto Integra Saúde, junto comigo, sou cirurgião oncológico, e também do AC Camargo Câncer Center. Dois são do Departamento de Oncologia Clínica, assim como eu, do Departamento de Cirurgia Abdominal e do grupo de Oncologia Gastrointestinal Alta, lá do AC Camargo, né? Então, eu acho que aos poucos a gente pode começar. Realmente, acho que a ideia hoje é trazer as informações do maior congresso do mundo, que é a ASCO 2021. O tema que vamos falar são os avanços nos tumores do aparelho digestivo, né? Então, bem, para quem não me conhece, eu sou Felipe Coimbra, sou cirurgião oncológico, trabalho há mais de 20 anos em oncologia. E, como eu falei, head do Departamento de Cirurgia Abdominal do Hospital AC Camargo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e da Sociedade Americana de Cirurgia de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares. E, de novo, aqui comigo, o Virgílio Souza, o Tiago Felizmino, que são oncologistas clínicos, e vamos brindar com as novidades e os avanços do último congresso da ASCO, que é o maior congresso do mundo em oncologia, né, sobre as principais novidades dos tumores gastrointestinais. São temas realmente muito relevantes que trazem mudanças, como na área de oncologia, a qualquer momento. Né? A gente tem tido grandes novidades a todo momento. E um congresso como esse traz de uma vez só, realmente, muitas informações importantes. Então, aqui já estão os dois, né? Dessa vez não tivemos nenhum entrave com o Instagram, realmente conseguiram entrar todos os convidados. E eu gostaria, então, de lembrar que a gente também tenta trazer sempre informações de qualidade através das mídias sociais, então siga-nos, façam perguntas e sugestões para os próximos temas das lives que a gente vai fazer, que a gente faz a cada 15 dias, né? Lembrando também de, por favor, mandem suas perguntas para o chat aqui embaixo, no Instagram, que no final a gente vai tentar responder. Eu acho que a parte mais importante, até que se for uma conversa informal, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Então, acho que começando aqui, né, a gente sabe que um congresso como esse, dessa magnitude, os resultados dos principais estudos no câncer digestivo vêm desde dos estudos de diagnóstico, qualidade de vida, prevenção e terapia propriamente dita, né? E eu vou começar, então, aqui com o Tiago, que comente, por favor, Tiago, dá a tua impressão. A gente sabe que algumas pesquisas elas já chegam muito prontas, né? Com potencial para mudar a conduta médica de imediato.
em muitos dos tumores e muitos dos tratamentos. Enquanto que outras são bastante animadoras, são empolgantes, mas que ainda vêm necessitando de acrescentar alguma informação nova ou traz uma linha de estudo, de pesquisa que vai trazer novas opções de tratamento, de diagnóstico, né, ao longo do tempo. Então, qual foi a tua impressão nesse evento? E talvez pode citar rapidamente o que você achou de mais importante. E é isso mesmo que você... Eu estou falando, mas eu quero que você responda se é isso mesmo e qual a tua impressão. É isso mesmo, né? Então, boa noite mais uma vez, Felipe, Virgílio e a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui de novo, né? A ASCO é um congresso, como você já colocou, é o maior congresso de oncologia clínica, né, do mundo. São mais de 40 mil participantes. Eu estava fazendo uma estimativa por cima aqui que só de tumores do trato digestivo alto, ou seja, esôfago, estômago, pâncreas e fígado, mais de 200 trabalhos foram apresentados nesses 5 dias, do dia 4 ao dia 8. Então, você imagina o volume de informação que é gerado num espaço de tempo muito curto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar essa informação e depurar. E aí talvez seja importante a gente dividir essa informação naquela que está pronta para mudar a nossa conduta, naquela que vai mudar num curto espaço de tempo e naquela que está gerando hipóteses, que está mostrando caminhos que a gente pode seguir no futuro. Sem sombra de dúvidas, a gente teve uma série de apresentações que têm potencial imediato de mudança de conduta. Isso normalmente vem dos estudos de fase 3, né? A população está muito acostumada a ouvir agora o que é um estudo de fase 3 por conta de todas as vacinas que a gente tem. A gente sabe que os estudos de fase 3 são aqueles bastante grandes, onde você eventualmente compara uma estratégia versus outra, uma estratégia versus placebo, né? E a gente tem uma série de estudos de fase 3 em oncologia. E nessa ASCO, especialmente, a gente teve a apresentação pela primeira vez, ou atualização de estudos de fase 3 em tumores do trato digestivo, principalmente do trato digestivo alto, e aí a gente tem que dar um destaque especial para os estudos de tratamento de câncer de esôfago e câncer de estômago, e aí tanto no cenário de doença localizada, ou seja, aqueles tumores em que ainda não existem metástases e que o objetivo do tratamento é, em conjunto com a cirurgia, erradicar completamente o tumor. E a gente também teve uma série de apresentações de estudos no cenário de doença mais avançada, né? No cenário de doença em que o paciente já apresenta alguma metástase. Mas, sem sombra de dúvidas, a grande atração desses estudos é a incorporação de imunoterapia à terapia padrão. Então, a gente já teve uma live inicial de imunoterapia, mas a gente vai repetir um pouco dados de imunoterapia. Por quê? Porque no último ano, a imunoterapia se tornou uma realidade no tratamento dos tumores digestivos, né? Na oncologia geral, a imunoterapia já muito usada em tumores de pulmão, tumores de pele, e agora ela faz parte, sem sombra de dúvidas, do tratamento dos tumores digestivos, né? Os estudos mostraram resultados bastante interessantes quando a gente faz essa combinação de imunoterapia com tratamento padrão. Então, vale ressaltar que a gente não está acabando com a quimioterapia ou deixando a quimio de lado. Na verdade, a gente está integrando a imunoterapia à quimioterapia. E os resultados têm sido bastante animadores, né? Eu acho que a gente está vivendo uma nova era do tratamento desses pacientes, né? Então, eu acho que o meu grande destaque, né, eu que tenho muito foco nos tumores do trato digestivo alto, sem dúvidas, a incorporação de imunoterapia no tratamento de tumores de esôfago e estômago. Eu acho assim, Thiago, boa noite a todos, só para conversar um pouquinho também com vocês. Boa noite, Felipe, boa noite, Thiago, boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Além dos tumores gastrointestinais altos, né, eu acho que é importante enfatizar também uma apresentação oral, né, na parte dos tumores de coloretais, que foi a atualização do estudo que incorpora a imunoterapia no cenário metastático dos pacientes com câncer coloretal, né, nos pacientes com instabilidade microsatélite. Então, além aí
da forte evidência, né, nos tumores de esôfago e estômago, eu enfatizaria também em relação à imunoterapia o reforço, né, apesar do estudo não ter demonstrado ganho em sobrevida global, talvez a gente poderia até discutir aqui mais para frente, talvez os motivos pelo qual isso não aconteceu, mas impactou muito na sobrevida livre de doença dos pacientes, né? Então, isso se torna também, além do esôfago e estômago, em tumores de cólon, né, uma realidade para esses pacientes, a incorporação da imunoterapia. Então, a ASCO para os tumores gastrointestinais, eu acho que veio para reforçar, né, alguns dados, né, que a gente já tinha, até a gente havia mencionado na nossa live que fez há 4 semanas atrás, e ela veio para reforçar um pouco da nossa live que a gente fez há um mês, né? Reforçando aí o impacto da imunoterapia para os tumores gastrointestinais, desde que bem guiados, né, por marcadores aqui em câncer coloretal pela instabilidade microsatélite, né? Muito bom, isso mesmo. Obrigado, Tiago, Virgílio, novamente por estarem aqui. Só rapidamente passando a informação, só para quem não está muito a par, a sobrevida global é a média de tempo de vida, obviamente, depois do tratamento, né? Sim. E a Boa, sobrevida livre de doença é o tempo, um dos riscos do tumor, do câncer, da doença voltar, é o tempo que, em média, que as pessoas vivem sem a doença aparecer. Então, realmente são dois doença controlada, né? Com a quimioterapia. do controle absoluto da doença, né? Então, são realmente 2 pontos que nós, oncologistas, sempre estamos atentos a esses resultados, além, obviamente, da qualidade de vida, né? Isso, e a imunoterapia nos estudos mostra justamente isso, né, Felipe? Além do ganho da sobrevida dos pacientes, né? Então, esse impacto muito importante e relevante para os nossos pacientes, e também o impacto na qualidade de vida, né, dos pacientes em relação à quimioterapia. Então, é uma nova realidade que já foi vista em outros tumores, né, bem conhecida em outros tumores, melanoma, pulmão, e que nós, que trata tumores gastrointestinais, estamos vivenciando, né, com um certo entusiasmo, né, nesse momento, até mais com esses dados da ASCO, para colocar em prática com os nossos pacientes, né? Isso mesmo, muito bom. Então, acho que a gente poderia começar já falando de tumores do pâncreas, né, que são tumores que a gente sabe de difícil tratamento, e muitas vezes agressivos, né, e que tem um tratamento complexo, realmente multidisciplinar, e que talvez das grandes novidades dos últimos anos todos, né, é justamente cada vez mais essa combinação de tratamentos. Então, muitas vezes, pacientes, a gente sabe que o principal tratamento, quando possível, é a cirurgia, mas a combinação de tratamentos, né, antes e depois, é o que tem sido uma grande novidade, trazendo grandes benefícios realmente. E um dos problemas é que existe uma dificuldade nos estudos daquela fase 3 que o Thiago falou, estudos prospectivos randomizados com maior nível de evidência, né? E principalmente em relação ao que a gente chama de neoadjuvância, aquele tratamento de químio ou quimio e rádio antes da cirurgia com intenção curativa. E um desses estudos é um que chama PREOPANC, que, como o próprio nome já diz, é um tratamento antes, talvez, do tratamento cirúrgico do câncer de pâncreas, que tenta trazer os benefícios do tratamento sistêmico, que é a quimioterapia ou mesmo a radioterapia, antes da cirurgia, que tem o potencial de trazer vantagens para a recuperação da cirurgia e de margens, né, em relação ao tumor, a retirada do tumor. Então, eu queria perguntar para o Virgílio o que você entendeu de mais importante desses estudos de pâncreas, de combinação de tratamento. A ASCO 2021, né, para os tumores de pâncreas, né, Felipe? Tivemos algumas sessões educacionais nesta ASCO que abordou especificamente tumores de pâncreas, mostrando também, eu acho que vamos só um pouquinho a respeito do impacto do aconselhamento genético dos pacientes. Eu acho que isso é uma coisa importante que deve ser incorporada na nossa prática clínica. Então, isso é a questão do envolvimento multidisciplinar para esses pacientes. E o estudo PREOPANC, ele veio confirmar, né, dados de estudos prévios que mostram o impacto do tratamento neoadjuvante, ou seja, a quimioterapia realizada antes da cirurgia, né? Então, até então, a gente sabe que a cirurgia em si é o principal pilar no tratamento do câncer de pâncreas, né, no tratamento curativo do pâncreas. E esse estudo mostrou que a incorporação de se fazer quimioterapia antes da cirurgia aumentou a chance de você retirar o tumor, né, pela cirurgia
sem deixar vestígios do tumor, né? Sem deixar margens, né? Nós sabemos, Felipe, que aqueles tumores localmente avançados que envolvem vasos, né, perto do pâncreas, que a gente sabe que, só para o pessoal que está assistindo a live, o pâncreas está localizado numa região muito vascularizada, né, de vários vasos, né, nervos, e estruturas adjacentes, outros órgãos, né, bem próximos, né, Felipe? Você, como cirurgião, deve explicar melhor para a gente, mas assim, isso é muito importante para o cirurgião, né? Porque para fazer uma cirurgia efetiva, em que ele consegue tirar todo o tumor, e talvez essas estruturas vasculares atrapalhem a cirurgia, né? A gente não consegue, né, fazer uma cirurgia que consiga ressecar todo o tumor. Então, o racional é justamente isso, a gente fazer uma quimioterapia e com o tempo nós desenvolvemos, né, quimioterapias, aprimoramos a nossa quimioterapia, nós combinamos estratégias de quimioterapia. Hoje nós temos 2 importantes esquemas de tratamento neoadjuvante. O principal é o FOLFIRINOX, né, uma quimioterapia que envolve 3 drogas, né, no tratamento do câncer de pâncreas. E isso acaba proporcionando assim, uma alta taxa, né, de resposta. O que é isso? É você conseguir uma redução do tumor, né? E esse estudo mostrou justamente isso, que aqueles pacientes que foram submetidos a esse tratamento com quimioterapia antes da cirurgia, nós tivemos um incremento na taxa de ressecção R0, na ordem de 70% versus 40%. E, além disso, isso acabou impactando na sobrevida global, que nem a gente já tinha explicado para o pessoal que está assistindo a live, desses pacientes. Então, acabou impactando numa cirurgia em que a gente consegue ressecar do outro tumor, e isso acabou impactando na evolução desses pacientes. Então, é um estudo que enfatiza uma coisa que a gente já, né, já utilizava na nossa prática clínica, com base em outros estudos prévios. Isso, então, reforça, né, essa estratégia que deve ser considerada como padrão para esses pacientes. Não sei se o Thiago quer complementar alguma coisa. Eu acho que foi perfeito. É importante para nosso público, né? E aí o Felipe com certeza pode acrescentar que as cirurgias de pâncreas, elas são cirurgias relativamente grandes, né? Assim, elas têm uma recuperação um pouco mais delicada. E quer dizer, é relativamente frequente que o paciente no pós-operatório leve um tempo até atingir uma capacidade funcional plena, né? Isso pode demorar, depender da cirurgia, algumas semanas. E aí, como regra, né, mundialmente aceito, o tratamento do câncer de pâncreas envolvia primeiro o papel do cirurgião, o cirurgião opera, depois entra o oncologista clínico e faz um período de quimioterapia. O objetivo dessa quimio é basicamente diminuir a chance de o tumor voltar, diminuir a chance da chamada recidiva. Mas, ora, se a gente pensar que esse paciente ainda está um pouco debilitado, talvez ele não esteja no momento ideal de receber a quimioterapia. E talvez antecipar essa quimioterapia para a fase pré-operatória, em que a gente pode tratar esse paciente de maneira mais intensa. E aqui é bem importante lembrar que ele vai ser tratado num ambiente multidisciplinar, entre o oncologista, o cirurgião, o fisioterapeuta, o preparador físico, a equipe de nutrição, para preparar esse paciente da melhor forma possível para que ele consiga chegar na cirurgia com a melhor condição de fazer uma cirurgia de sucesso. E aí, a gente tendo feito essa quimioterapia antes, a gente se sente relativamente confortável de deixar esse paciente descansar e se reabilitar no pós-operatório, sem a necessidade de fazer quimio logo depois. Então, um dos grandes objetivos, além dos que o Virgílio já citou, da quimioterapia pré-operatória, o neoadjuvante, é tratar esse paciente dentro desse momento multidisciplinar, né? E deixar que o paciente possa descansar depois da cirurgia e não seja necessário fazer quimioterapia depois da cirurgia. Isso mesmo. Eu acho que só complementando para o cirurgião, né, realmente a gente sabe que é muito mais o paciente... As duas coisas são importantes. Às vezes o peso da cirurgia e da quimio são importantes. E começar com a quimio tem a maior chance de a gente conseguir fazer as duas coisas. Então, fazer a quimio e operar numa boa condição. Já ao contrário, é um pouco mais difícil. A gente sabe que só metade dos pacientes muitas vezes conseguem fazer a quimio depois.
Sim. E só reforçando aqui o que o Virgílio e o Thiago falaram, a importância da cirurgia realmente, aí não tem os princípios da cirurgia de câncer, não é igual uma cirurgia de uma doença benigna. Então a gente tem que ter as margens de segurança, tirar os linfonodos, os gânglios ao redor, né? Depois disso tudo, ter muito cuidado com a manipulação do tumor. E depois disso tudo tem que reconstruir. Os órgãos são retirados, aqueles pedaços, para que tudo volte a funcionar da melhor forma possível depois. Então isso realmente faz muita diferença na recuperação dos pacientes, né? E permitem que eles realmente tenham a melhor qualidade de vida possível e completem o seu tratamento de forma adequada. E esse resultado realmente mostrou que esse tratamento com a neoadjuvância, já começar com químio antes, aumentou muito a chance das margens serem livres, ou seja, parece que o tumor murcha, esteriliza as margens, traz uma maior chance de cura para esses pacientes. Muito bem. E também, para quem está entrando agora, boa noite, né, a todos. O tema é os avanços do último Congresso Americano de Oncologia Clínica, o maior congresso do mundo. Parece que o Thiago caiu, né, Virgílio? Vai ter que chamar ele, Felipe, de novo. Vamos ver aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando. Mas, enfim, eu acho que a gente podia seguir passar aqui. Próximo tempo? Passar para o próximo tema. E lembrando, pode nos seguir na @Instituto Integra Saúde. Estou de volta. E tem sempre mais informação atualizada de saúde e prevenção de uma maneira geral. Bem, eu vou perguntar então agora para o Virgílio. Vamos ver, Thiago voltou aí, né? Thiago, a gente já comentou, já teve lives interessantes sobre o assunto, né? Mas fala pra gente o que teve de novidades aí do câncer de esôfago e estômago também, né? Esses estudos com imunoterapia. Comenta pra gente. Tá. Então, antes de falar da imunoterapia, eu queria só citar um estudo que, pra gente, e foi um estudo muito aguardado, né? Assim, então, classicamente, a gente tratava pacientes com tumores do esôfago distal, ou seja, do terço mais final do esôfago, e da junção do esôfago com o estômago, que é a chamada TEG, transição esôfago-gástrica. Existiam duas grandes maneiras de abordar esses tumores. A gente podia abordar esses tumores, obviamente que o pilar era a cirurgia, mas existia um grupo que defendia que deveria ser feito radioterapia com químio pré-operatória, baseado no estudo holandês, publicado anos atrás, e existia uma outra corrente que defendia que esses pacientes deveriam fazer quimioterapia apenas, sem rádio, metade da quimio antes e metade da quimio depois, que é o que a gente chama de quimio perioperatória. E esses debates vinham e voltavam no Congresso. Qual é a melhor maneira de tratar esses doentes? Rádio ou apenas quimioterapia? E aí na ASCO, um dos primeiros estudos que foi apresentado foi um estudo que tentou fazer essa comparação. É um estudo europeu que foi iniciado lá na Irlanda nos anos 2012 e 2013, e ele comparava essas duas estratégias. E o que foi bastante interessante é que os resultados mostraram que, de uma forma geral, muito simplista, tanto faz. Tanto o tratamento com quimio e rádio quanto o tratamento com quimioterapia apenas chegaram a resultados de sobrevida ou taxas de cura muito parecidos. Então a gente pode interpretar esse primeiro dado da seguinte maneira. O oncologista, o cirurgião e o radioterapeuta podem decidir, dentro de algumas, levando em consideração alguns critérios, qual é o tratamento que ele vai preferir. Isso é bom, a gente gosta de ter opções. Porque, claro, que a realidade dos lugares é diferente. Tem lugares que têm mais acesso à rádio, tem lugares que têm mais acesso a químio, e é importante a gente ter essas opções. Claro que isso tem que ser contextualizado dentro de cada paciente. Bom, agora falando especificamente sobre os trabalhos de imunoterapia, a gente teve a apresentação de pelo menos 4 grandes estudos de imunoterapia. Eu não vou entrar nos detalhes, nem vou falar deles todos, mas eu acho que vale a pena a gente citar, principalmente os estudos que avaliaram imunoterapia nos tumores de esôfago e nos tumores de estômago. Né? Então, basicamente, quando os pacientes que têm doença avançada, o tratamento é quimioterapia. Né? Isso tem sido assim há bastante tempo. A gente tem tentado melhorar esses objetivos,
esses resultados com quimioterapia, mas não tem sido fácil nas últimas décadas. E esses estudos tentaram associar a imunoterapia. Para as pessoas que tiverem mais curiosidade, eu estou me referindo aos estudos chamados Checkmate 648 e Checkmate 649. Um apenas em tumores de esôfago e o outro em tumores de esôfago e estômago. Aí entravam questões de histologia, um entrava os tumores de esôfago chamados de tumores escamosos, o outro apenas os adenocarcinomas. Mas se a gente juntar esses dois estudos, eles têm muitas semelhanças. E o que a gente enxergou? Que, de uma forma geral, tratar esses pacientes com quimioterapia associada à imunoterapia aumentou a taxa de controle, que é como Virgílio já se referiu anteriormente, tecnicamente a gente fala da taxa de resposta. Então, a taxa de regressão tumoral aumenta quando a gente acrescenta a imunoterapia. E tem um dado ainda mais relevante, que é a taxa de regressão completa, ou a chamada resposta completa. Mais de 10% dos pacientes nesses estudos tiveram uma regressão total dos seus tumores fazendo esse tipo de tratamento. Isso, para quem não é oncologista, era algo completamente impensável 5 anos atrás. Então, hoje a gente atinge, claro que os números a gente ainda quer que melhore, mas a gente está conseguindo atingir resultados cada vez melhores e, em alguns casos, fazer com que um tumor que era dito incurável tenha uma regressão completa com tratamento medicamentoso. Além disso, esses estudos mostraram também que a expectativa de vida desses pacientes também aumentava e, muito importante, é que os estudos hoje eles estão sendo cada vez mais exigidos que eles mostrem a qualidade de vida. Então, não é só tempo, mas é tempo com qualidade de vida. E os estudos têm mostrado que esses regimes, apesar de incluírem uma droga nova, que, claro, pode causar efeitos colaterais, de uma maneira geral, o efeito positivo no controle dos tumores tem sido tão bom que a qualidade de vida dos nossos pacientes melhora. Então, a gente vê pacientes que passam a ter menos sintomas do câncer, mais controle de dor, mais controle de sintomas diretamente relacionados ao câncer, e o que, em última análise, vai, de uma forma global, impactar a qualidade de vida. Temos que fazer uma única ressalva de que, claro, a gente está falando de tratamentos que vão trazer custo, né? Então, são tratamentos caros, são drogas modernas, né? Então, a gente, dentro de um sistema público de saúde, e mesmo dentro da saúde suplementar, dos convênios, esse custo precisa ser entendido, né? A gente precisa saber como a gente vai dividir essa conta, já que esses tratamentos estão se tornando mais caros. Mas, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista de eficácia, a gente está numa outra era. Químio mais imunoterapia é o futuro dos tratamentos dos tumores de esôfago e estômago. Tá, joia. Eu acho que o Thiago acabou. Thiago, eu acho que é isso mesmo, né? A gente também está vendo uma nova era, novas opções de tratamento. O principal, acho que, resumindo aqui, os benefícios para os pacientes, uma chance de resposta que para alguns pacientes a gente não teria tão bem. E também um outro ponto importante é nos pacientes que respondem, parece que a resposta é mais prolongada. Duradoura. Né? Então, é mais duradoura e realmente com uma chance de cura e controle a longo prazo. Muitas vezes, se infelizmente não for possível realmente eliminar completamente a doença. Lembrando só de, por favor, fiquem à vontade para enviar perguntas. Não tem pergunta certa nem errada, podem perguntar qualquer coisa. Desde as coisas mais simples, os termos que a gente está usando, se alguém não entender, por favor, perguntem. Se tiver alguma dúvida, né, dos termos. E lembrando que a gente está falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, então isso tudo vai ficar depois no YouTube, no Instagram, e podem ver pequenos pedaços aí para tirar qualquer outra dúvida. E nos perguntar também diretamente nas mídias sociais. Então, agora vamos passar, eu vou perguntar para o Virgílio. Virgílio, vamos descer um pouquinho mais no aparelho digestivo, né, na parte do intestino, no reto, que é a parte final do colo, da região do colo retal. E o que a gente tem de novo? A gente já fala há bastante tempo de tratamento neoadjuvante total, né? Explica o que é isso, por que isso é importante agora para os pacientes que têm tumores de reto. Vamos lá, Felipe. Eu acho que a ASCO 2020, né, ano passado, ela trouxe esse conceito e em 2021 a gente consegue aperfeiçoar esse conceito e consolidar esse conceito. Então, assim, os tumores de reto,
vamos só para as pessoas que estão assistindo a live entender um pouquinho. Os tumores de reto, a gente divide em tumores de reto baixo e reto médio, né? E o tratamento padrão até então, né, até 2020, né, a discussão seria fazer antes da cirurgia, da abordagem cirúrgica, fazer quimioterapia concomitante à radioterapia, né? E após esses pacientes eram avaliados para avaliação cirúrgica. Nós sabemos que essa estratégia em si, ela impactou nos últimos anos, Felipe, um excelente controle da doença local, né? Com uma taxa de recidiva local menor que 5% nos últimos anos. No entanto, o grande ponto em relação aos tratamentos de câncer de reto se deve à recidiva sistêmica, ou seja, metástase, né, falha do tratamento fora do local do reto. Então, nós temos essas taxas de falha dos pacientes tratados previamente com essa estratégia de quimio e rádio seguida de cirurgia na ordem de 30% a 35%. Então, visando nisso, a gente discute muito, porque assim, muitos pacientes que operavam, que nem o Thiago falou para pâncreas, né, metade dos pacientes conseguem complementar o tratamento com quimioterapia. Então, muito parecido com pâncreas, né, muitos pacientes apresentam algumas complicações pós-operatórias e não conseguem, né, completar quimioterapia, que é a quimioterapia adjuvante, que a gente fala que é uma quimioterapia que complementaria o tratamento desses pacientes para diminuir o risco de recidiva. Então, esse era o tratamento padrão até então para câncer de reto. Em 2020, com o conceito, né, do tratamento neoadjuvante total, o conceito é tentar trazer essa quimioterapia que era feita depois da cirurgia para antes da cirurgia. E aí nós temos dois grandes estudos, né, que foram apresentados na ASCO 2020, que é o estudo PRODIGE, né, que avaliou uma estratégia de quimioterapia, e o estudo o RAPIDO. Então, esses estudos mostraram, Felipe, que o tratamento neoadjuvante total impacta nos desfechos clínicos de recidiva desses pacientes, na sobrevida livre de doença, além do impacto do controle local, com aumento, com incremento de taxa de resposta. Mas um grande estudo da ASCO 2020, que foi apresentado novamente com atualização em 2021, é um estudo chamado OPRA Trial. Esse estudo, ele traz um conceito, né, conhecido, né, por todos nós, trazido pela cirurgiã, pela nossa colega doutora Angelita, né, que é a preservação de órgão. Porque, assim, tumores de reto baixo, né, aqueles tumores que têm uma resposta ao tratamento neoadjuvante, a doutora Angelita, ela trouxe um conceito que alguns desses pacientes, a gente poderia selecionar alguns pacientes que poderiam o quê? Preservar, ou seja, você não realizar a cirurgia. Então a gente usa a estratégia de watch and wait, ou seja, de observação, de acompanhar. Então o estudo OPRA foi tentar otimizar esse tratamento neoadjuvante na tentativa da gente incrementar, né, taxas de respostas para esses pacientes, a fim de aumentar a porcentagem de pacientes que têm resposta clínica completa, ou seja, que o tumor desaparece, né, diante das nossas avaliações clínicas, que é a retoscopia, a ressonância, né, o toque retal, após esse tratamento neoadjuvante. Então, com isso, a gente poderia o quê? Buscar maiores taxas de preservação. A gente sabe que o câncer de reto acomete principalmente pacientes jovens, né, e isso na faixa etária média de 50 anos. E a amputação, ou seja, aqueles pacientes que não respondem, aqueles pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia após o tratamento neoadjuvante, ela requer uma amputação de órgão, ou seja, o paciente ele fica colostomizado, né? Então isso é um impacto de morbidade para esses pacientes. Então, esse conceito de buscar a preservação de órgão, eu acho que é um conceito que deve ser incorporado na nossa prática clínica, principalmente nesses pacientes com câncer de reto baixo. Então, aqueles pacientes de câncer reto baixo, o OPRA, ele traz essa estratégia, né, que cerca de 20% dos pacientes eles preservaram com essa estratégia. Então, a gente incrementa essa taxa de preservação. Então, é uma estratégia muito importante que deve ser incorporada na prática clínica da gente fazer quimio-radioterapia, seguido de quimioterapia, aqui com duas medicações, né, aqui o Folfox ou o esquema Capox, e depois avaliação clínica, radiológica, e nesses pacientes que apresentam resposta clínica completa,
discutir aí a estratégia de preservação de órgão, a estratégia Watch and Wait aí, colocada aí pela doutora Angelita, né? Então, assim, a ASCO 2021 ela vem para consolidar esses dois conceitos, né? E reforçar que essa estratégia deve ser incorporada aí na nossa prática clínica. Muito bem, muito legal, Virgílio. Então, na verdade, assim, eu acho que mais um conceito, né, que eu acho que é importante na oncologia, na medicina de uma maneira geral, a gente vai tentar curar, dar qualidade de vida, preservar os órgãos que antes eram doentes e que eventualmente têm uma resposta boa. Quando precisa, a cirurgia, né, mas o principal, eu acho que é cuidar do paciente, das pessoas que precisam. E prevenir, se possível, né, evitar até que a doença chegue a acontecer. Mas muito legal. E assim, eu acho que o último ponto que a gente vai tocar que é sobre o diagnóstico, né? Sobre novidades do diagnóstico. E eu sei que os dois colegas aqui têm experiência nisso. Vou perguntar para o Tiago aqui, o que você pode falar para a gente, Tiago? Teve novidades sobre o que a gente chama de biópsia líquida. O que é biópsia líquida? O que isso tem a ver com células tumorais que podem estar circulando? Que é um dos problemas do câncer, né? Às vezes não é só aquilo que a gente está vendo, pode ter alguma célula circulante. E como que isso traz de benefício e ajuda os nossos pacientes. Em seguida, a gente vai ter as perguntas, que eu acho que é o momento mais importante aqui, que acaba sendo mais interessante, né? Então, fala para a gente rapidamente, a gente vai poder ter um tempinho de discussão depois. Tá. Então, vou tentar ser breve, né? Esse conceito de biópsia líquida, eu vou dizer que a gente roubou dos nossos colegas hematologistas que já usam há um pouco mais de tempo. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte. O tumor, no processo de crescimento dele, solta pedaços do DNA na corrente sanguínea. A gente já sabe disso há muito tempo. O problema é que a gente não conseguia achar esses pedaços de DNA que estavam correndo na corrente sanguínea. E de uns anos para cá, vários laboratórios aprimoraram técnicas para poder tentar identificar esses traços de DNA, que eles acabam sendo conhecidos como DNA livres circulantes, porque eles realmente, de fato, estão circulando livremente no nosso plasma, né? Eles conseguiram resgatar esse DNA do sangue após uma coleta, e eles conseguiram garantir que esse DNA é um DNA tumoral, que ele não é um DNA sadio. Ele realmente veio da célula tumoral. Por que esse conceito tem ganhado tanto destaque? Por duas razões. A primeira delas é que talvez essa detecção de células ou de traços do DNA correndo na corrente sanguínea seja uma maneira extremamente eficaz de saber se um paciente está curado ou não. Vou dar um exemplo. Um paciente que faz uma gastrectomia, lá o Dr. Felipe opera e faz uma gastrectomia. A gente, depois dessa gastrectomia, tira o estômago do paciente, repete tomografias, repete exames de sangue e a gente fala para o nosso paciente, olha, você está limpo, não tem nenhum resquício do tumor. A cirurgia foi um sucesso, a quimioterapia foi um sucesso. Mas eu não consigo garantir que ele está curado. Eu digo, naquele momento eu não acho o tumor. Onde é que entra a biópsia líquida? Ela entra nesse nível microscópico de detectar um resíduo do tumor que está correndo na circulação do paciente. E talvez essa ferramenta antecipe a recidiva. Vamos pensar assim, se eu só acompanhar esse paciente, pode ser que daqui a 1, 2, 3 anos esse câncer do paciente reapareça. Mas se eu detecto naquele momento um resquício de tumor, eu posso já tomar algum tipo de conduta, seja fazer uma quimioterapia, seja fazer algum tipo de tratamento para poder tentar eliminar esse tipo de tumor. Então a biópsia líquida, um grande área de atuação dela vai ser no acompanhamento dos pacientes. Mas não só isso. Um outro ponto e aquele paciente que já está em tratamento, né? Então, eu já sei que o paciente tem um câncer metastático, eu sei que o paciente está fazendo lá o tratamento dele. Só que eu fiz uma quimioterapia X. Essa quimioterapia X funcionou por um tempo, chegou um determinado momento que o tumor começou a crescer, ou seja, o tumor ficou resistente à quimioterapia X. Aí vai chegar a hora de eu propor um tratamento alternativo. Em vez de tratamento X, eu quero fazer tratamento Y. Mas eu posso ter, eventualmente, um outro tratamento, Z. E aí eu vou ter que escolher qual dos dois tratamentos eu vou fazer.
Uma maneira de fazer isso é escolher aleatoriamente. Uma outra maneira seria fazer uma nova biópsia, colocar uma agulha no paciente, tirar material do tumor e estudar o tumor nesse segundo momento. Essas duas maneiras, elas são as que a gente usa na vida real, mas elas acabam tendo falhas. A biópsia líquida, ela teria a possibilidade de, com uma simples coleta de sangue, eu estudar o tumor naquele momento exato. E a partir desse estudo do tumor nesse momento exato, decidir qual é o melhor tratamento. Então, eu acredito que a biópsia líquida, que nada mais é do que achar traços do DNA no sangue do paciente, pode ajudar muito a gente, tanto no segmento dos pacientes, bem como em ajudar a gente a guiar o melhor tratamento. A biópsia líquida ainda não é uma realidade, isso está tudo ainda, essas pesquisas estão andando muito rápido, né? Mas a gente acredita que num futuro breve elas vão fazer parte das nossas ferramentas de diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. Isso é muito legal, né, Tiago? Porque a gente está chegando no nível de detecção molecular no sangue, mesmo quando a gente nem imagina, que pode ajudar a prevenir, evitar que esses tumores voltem depois. Eu vou pedir para o Virgílio comentar em 30 segundos, porque eu sei que ele é um pesquisador, inclusive, nessa área. Eu vou deixar. Eu estou aqui tentando me controlar. Mas eu tenho, assim, uma certa paixão pela biópsia líquida, né? Eu acredito muito como sendo uma nova perspectiva de acompanhamento, de selecionar, né, os pacientes, né, Felipe? A questão da biópsia líquida, a gente consegue, né, com exames pela coleta de sangue periférico, monitorizar o paciente, também avaliar, selecionar a estratégia de tratamento. Por exemplo, pacientes que a gente, que nem o Thiago colocou, após uma cirurgia, todos os pacientes eles ficam na mesma caracterização, pelo estadiamento patológico, clínico, e aí a gente faz tratamento igual para todo mundo. E a gente sabe que talvez a gente tenha que aprimorar um pouco mais esse tratamento. Então a biópsia líquida ela vai ajudar muito. Até reto, né? Inclusive nosso trabalho, inclusive em reto, selecionar o tratamento. Talvez antes do tratamento a gente conseguir o quê? Selecionar o paciente a determinadas estratégias de tratamento. E além do DNA circulante, né? Existem outras formas de biópsia líquida, né? Como a célula tumoral circulante, como detectar a célula tumoral circulante também na circulação como uma ferramenta da biópsia líquida. Então, é uma ferramenta que eu colocava nas apresentações antigas, né, como uma previsão, como uma coisa que estaria longe de acontecer. ASCO desse ano, a gente fez um pós-ASCO 2 dias atrás, e eu enfatizei isso. Nesses últimos anos, nós tivemos uma crescente em relação aos estudos de biópsia líquida, principalmente em tumores gastrointestinais, né? E nesse ano, em tumores gastrointestinais, nós tivemos um grande número de trabalhos com biópsia líquida. Então, isso passa a ser uma realidade muito próxima da gente, né? E é uma estratégia que deve ser, sim, avaliada, né? Nós, do AC Camargo, né, fazemos trabalhos com célula tumoral circulante e nós temos dados importantes em relação tanto câncer de cólon, câncer de estômago, né, Felipe? Que a gente tem trabalhos em relação a câncer gástrico e também câncer, agora atualmente câncer de reto, que mostra a perspectiva de utilizar essa ferramenta na seleção, né? Eu acho que é muito importante isso no acompanhamento. Na ASCO, né, o Thiago, acho que vamos chamar o Thiago, enquanto isso eu vou só em tumores coloretais, nós tivemos alguns estudos mostrando, por exemplo, pacientes com estadio 3, que fizeram a contagem do ctDNA após a cirurgia, a gente conseguia monitorizar esses pacientes e predizer um possível risco de recidiva. Um trabalho muito interessante, Felipe, que é uma dúvida nossa na nossa prática, aqueles pacientes que recidivam no fígado, né? Um tumor de cólon que apresenta uma metástase hepática. Óligometastático que a gente propõe uma cirurgia. Então, a gente caminha para o Dr. Felipe, e aí ele resseca a lesão e ele volta para a gente. E uma grande dúvida do oncologista depois é se a gente irá complementar tratamento sistêmico depois. E esse trabalho mostra muito essa quantificação do DNA circulante nesses pacientes, mostrando que ele poderia predizer o quê? Um risco de recidiva, aqueles pacientes que não zeraram o DNA circulante após a cirurgia da metástase. Então, isso são ferramentas, né, que abrem
a possibilidade... Fazer um reforço, né, Virgílio? Reforço e selecionar, porque muitas vezes aquele tratamento que a gente vai fazer, Felipe, o benefício ele é pequeno e a gente vai aderir toxicidades e sem um real benefício. Talvez a gente consiga o quê? Selecionar o paciente que vai responder melhor a determinado tipo de tratamento, com a biópsia ali, que além disso monitorizar esse paciente durante o tratamento com essa ferramenta que é mais sensível com exames de imagem e também com outros marcadores tumorais que a gente tem hoje na prática. Então, eu vejo como uma perspectiva futura e muito próxima da incorporação dessa prática nos tumores gastrointestinais. Como você falou, a gente tem pesquisa disso, né? Você está fazendo em tumores coloretais, nós temos em estômago, tem em pâncreas. Mama, né? Grandes pesquisadores, né? Tem a Ludmila, tem a Enia Abdala está aqui, tem vários colegas que estão aqui também participando hoje. Um abraço para o Charles, para todos que estão participando. A Patrícia, minha paciente, né? Tá bem, tá mandando notícias aí. Um abraço, Patrícia. Então, vamos começar as perguntas, né? Senão a gente não tem tempo aqui, ó. Tem um colega nosso aqui, eu não sei exatamente, depois você avisa a gente, a Legime, está em espanhol. A pergunta é o seguinte: se com a neoadjuvância para pâncreas, se a gente tem menos gânglios, mais gânglios negativos, ou seja, gânglios são as ínguas que ficam ao redor do tumor e que podem ter células tumorais, né? Com a químio, será que se tiverem células tumorais lá, elas desaparecem, tem uma maior chance disso desaparecer depois do tratamento? Então, assim, a gente ainda está caminhando um pouco para ter essas respostas mais claras, mas de uma maneira geral, quando a gente olha os estudos em que os pacientes são operados de cara contra os pacientes que fazem algum tipo de tratamento pré-operatório e são operados depois, a tendência é que esses pacientes que fazem tratamento pré-operatório tenham algum grau de regressão, né? Esse grau de regressão pode ser maior ou menor, mas a minha resposta para essa pergunta seria que, em geral, a gente espera tumores menores depois do tratamento pré-operatório, sim. E os tumores menores a gente observa também a gente tem esses dados muito mais concretos para estômago, outros tumores, né? Que a gente vê realmente menos linfonodos comprometidos, menos gânglios comprometidos no grupo que fez tratamento antes da cirurgia. Uma outra pergunta aqui da Audrey. O Audrey. Isso. Audrey foi nosso residente. Numa concepção multidisciplinar, faça os resultados do Alliance para a estratégia neoadjuvante, se tirariam a radioterapia do sequenciamento. Quais os melhores candidatos para a neoadjuvância? Eu acho que aqui é isso aí. Essa pergunta é uma pergunta de oncologista para oncologista. E muitas vezes não tem uma resposta definitiva. Né? Só para as pessoas entenderem o que o Audrey está querendo saber, né, nessa estratégia de tratamento pré-operatório, existem duas abordagens principais. A abordagem que a gente faz apenas quimioterapia, 3, 4 meses de quimioterapia, depois o cirurgião vai lá e opera. E uma segunda abordagem em que a gente faz 3, 4 meses de quimioterapia, intensifica o tratamento com radioterapia e ao final opera. O objetivo de fazer químio e rádio é tentar dar maior intensidade de tratamento para que o tumor regrida para que a gente consiga atingir a maior regressão tumoral. A grande questão é que quanto mais tratamento a gente faz, mais efeitos colaterais do paciente vai ter. E uma discussão que existe hoje entre os cirurgiões, nós oncologistas e os colegas radioterapeutas é sobre o efeito específico da radioterapia. Será que a radioterapia está acrescentando do ponto de vista de benefício? E daí veio essa pergunta desse estudo Alliance, que é um estudo super importante, foi apresentado em janeiro no congresso da ASCO só de tumores gastrointestinais, e esse estudo questionou o papel da radioterapia. Eu não acho que a gente tem uma resposta já definitiva. Eu acredito que, eventualmente, para tumores maiores, o Felipe pode complementar, tumores que têm contatos com vasos, principalmente artérias, talvez a radioterapia ainda tenha um papel. Para aqueles tumores menores,
que não estão grudados, não estão colados em estruturas vasculares, talvez a radioterapia realmente não seja tão importante, a gente possa poupar o paciente dessa modalidade. Isso é uma situação realmente cada vez mais comum, né, essa discussão, porque uma grande dificuldade que o cirurgião tem é justamente ter essa margem livre, sem células tumorais, no local que vai cortar. Muitas vezes está encostado em vasos e artérias que a gente tenta não precisar mexer. E para isso a gente faz a neoadjuvância, que é o tratamento antes, para tentar murchar o tumor, esterilizar essas margens. E muitas vezes, obviamente, a quimioterapia, como a gente já falou, mas a radioterapia pode ter um papel, principalmente se tiver um contato muito grande com esses vasos, né? Então, dá mais segurança para que a cirurgia tenha um caráter curativo. Por isso que é muito comum, em algumas situações, a gente acrescentar a radioterapia. Bem, seguindo aqui as perguntas, então, aqui é da Ana Paula. Ana Paula, quais pacientes com câncer coloretal podem se beneficiar da imunoterapia? Ana Paula, infelizmente, né, com os estudos atuais, não são para todos os pacientes que ainda que temos impacto da imunoterapia, né? Então, hoje a gente tem um marcador, né? Então a gente usa a imunoterapia, o estudo que foi apresentado tanto na ASCO 2020 e 2021, que fundamenta o uso da imunoterapia para os pacientes de câncer de colo, eles avaliaram que nos pacientes com a doença metastática, com a doença avançada, que apresentam a instabilidade microsatélite, né? Ou seja, então a gente sempre pesquisa isso nos pacientes, né? Que há uma perda das enzimas de reparo do DNA, que a gente pesquisa isso no tumor do paciente, e a partir a gente sabe que isso é um preditor de resposta à imunoterapia. Então, para esses pacientes que corresponde no cenário metastático, Ana Paula, 5% dos pacientes. Então, nesses pacientes que estaríamos indicado a imunoterapia. Isso mesmo. E essas enzimas de reparo, que a gente chama, elas são derivadas de algumas pequenas partes do DNA que são responsáveis por corrigir defeitos do DNA, né? Então, quando elas não funcionam de forma adequada, elas podem causar tumores, predispor alguns tumores, e é um marcador, talvez, que a gente usa muitas vezes de não resposta tão boa à quimioterapia ou de maior sensibilidade à imunoterapia, como a gente tem comentado, né? Então, realmente é um ponto bem interessante. Uma outra pergunta aqui que a Sandra fez é como vocês veem os diagnósticos que possam prevenir. Eu acho que eu vou rapidamente citar. A gente tem vários níveis de prevenção, né, Sandra? Desde a prevenção primária, que é antes da doença, da educação em saúde, que eu acho que é um papel aqui que a gente tem também. A prevenção de detectar alguma alteração benigna antes de se transformar, que eu acho que essa talvez seja a principal prevenção, né? E tem a prevenção de detectar precoce, se já transformou, quanto antes detectar melhor. E a prevenção de complicações, então tem vários níveis aí. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente tem guidelines, guias de prevenção, né, para tumores coloretais. Hoje em dia a gente sabe o uso de colonoscopia, para retirada de pólipos, ou pacientes que têm síndromes hereditárias, que favorecem o aparecimento de tumores. Mas eu acho que o principal ponto de prevenção, muitas vezes, principalmente para o aparelho digestivo, exceto talvez o cólon, né, muitas vezes, é sentir e ficar atento aos sintomas, né, do nosso corpo, e tentar fazer um diagnóstico precoce, muitas vezes, de várias doenças. Pesquisando, só complementando, Virgílio, também, assim, lembrando, por exemplo, para fígado, tratamento de hepatites, a vacinação para hepatite viral, que pode causar doenças crônicas do fígado, uma boa alimentação, atividade física, né, são todos fatores extremamente importantes na prevenção desses tumores digestivos. Aqui só colocar, Felipe, a respeito da colonoscopia, né? Da nova incorporação acima de 45 anos, né? Pela Sociedade Americana. Então, para essa modificação que nós tivemos, isso é uma coisa muito importante, né? Que eu enfatizo para os pacientes, para os acompanhantes dos meus pacientes, né? Que aqueles pacientes que mesmo assintomáticos devam né, aderir, né? Um exame de rastreamento. Aqui nós estamos falando de tumores gastrointestinais, e dos tumores gastrointestinais que a gente tem evidência a redução da colonoscopia acima de 45 anos, né? Uma coisa que a gente tem que enfatizar. E muitos pacientes, assim, não sabiam, né? Não sabem sobre essa estratégia. E então, aproveitar que a gente está aqui, acho que muitas pessoas aqui da live
passar isso para os familiares, porque isso é um ponto muito importante, né, no rastreamento, né? E acima de 45 anos, pedir para o ginecologista, né? Porque às vezes o ginecologista só pede a mamografia, que são exames de rastreamento para a mulher, o urologista, o exame da próstata, mas é importante também pensar no intestino, né? Então, acima de 45 anos, fazer uma colonoscopia, né? Isso é aqueles pacientes que não têm sintomas e também histórico familiar, né? Eu acho que isso é fundamental. Realmente é um avanço, né, para tentar detectar tumores precoces e até prevenir o aparecimento de tumores, porque Sim. a função da colonoscopia é tirar pólipos, tirar lesões que são poderiam benignos, se tornar para não se transformar daqui a uns anos, né? Eu acho que isso vale até uma live específica de prevenção. O que a gente indica os exames mais nos comuns tumores de gastrointestinais. E assim, uma dúvida, né, que muitos pacientes têm, né, a respeito, por exemplo, de o que podemos fazer para prevenir rastreamento de câncer de pâncreas. É uma questão muito, né, uma live que daria muita discussão em relação a isso. Acho que é um tema que a gente pode programar sim, Felipe. Felipe, grande abraço, Felipe, também. É uma outra pergunta aqui da Maria Aparecida. Ela falou que tem um sobrinho que tem síndrome de neurofibromatose, né? Que já teve 2 operações. O que a gente pode falar sobre tumores? Talvez eu queria saber alguma coisa sobre possíveis tumores dessa região do abdômen ou tumores digestivos, né? Vocês querem comentar? Não é exatamente digestivo, mas eu acho que tem uma relação em algumas situações, né? Assim, a neurofibromatose é uma doença extremamente rara, né? É uma doença genética. Basicamente, existem 2 formas, a neurofibromatose do tipo 1 e do tipo 2. Então, claro, a gente não vai entrar nos detalhes do caso em questão, mas, como regra, essas doenças elas estão relacionadas a um aumento no risco de aparecimento de alguns tipos específicos de câncer. Muitas vezes, quem acompanha o paciente com neurofibromatose é o pediatra, já que essas doenças muitas vezes aparecem ali nos primeiros anos de vida, né? Existem alguns tumores que a gente pode relacionar, e aí, claro que vai depender de cada neurofibromatose. Tipo 1 está relacionado com alguns tumores cerebrais, tumores de glândulas adrenais, alguns tumores musculares, entre outros. E esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento extremamente específico, né, com médicos geneticistas, com pediatras, para que se faça um rastreamento específico dessa população, né, buscando a detecção precoce desses tumores. Isso tem, algumas vezes pode ter uma relação também com nódulos no abdômen, né? Ou até com pólipos no intestino, de um certo tipo. Então, isso tem que ser orientado aí caso a caso, de forma personalizada com o pediatra, o oncologista, né? O cirurgião digestivo, o gastro, para orientar realmente a cada exame. Uma pergunta, não sei se foi uma pergunta ou um comentário aqui, passou o nome, mas Oscar, que é muito importante isso, né? Como convencer a minha mãe a fazer a colonoscopia? É difícil mesmo, mas é fundamental. Eu diria, talvez, eu vou dar a minha resposta, uma das principais armas que a gente tem para estimular a prevenção é a informação, né? A pessoa, você não sabe por que ela tem que fazer uma coisa, às vezes, desconfortável, um preparo chato, não vai fazer mesmo, né? Então, acho que passar a informação, conhecer como que isso pode ajudar, realmente, eu acho que é a principal maneira da gente convencer. E agora, lembrando que a gente está falando de colonoscopia a partir de 45 anos, mas isso deve ser indicado pelo seu médico, né? Ou procurar um médico específico para fazer. E é importante tirar o estigma desses exames, né? As pessoas acham que é um exame extremamente incômodo, mas hoje, claro, que tem a questão do preparo, mas é um exame rápido, né? Bem seguro, de uma forma geral, então não tem dúvida da importância dele. Isso mesmo. Muito bom. Agora eu acho que a gente está acabando nosso tempo. Eu pedi para os Tiago, Virgílio, se fazer alguma consideração final. As perguntas não respondidas a gente tenta esclarecer nos nossos nos sites, nas mídias. Então a gente aproveita essas informações para passar a informação de volta. Então agradeço a participação. Vou pedir para o Tiago e o Virgílio, se quiserem fazer alguma consideração. Tá bom. Então, eu queria agradecer, eu acho que eu estou muito satisfeito, eu acho que a gente conseguiu, nesse tempo aí de 1 hora, cobrir bastante informação e atualizar um pouco do que aconteceu no Congresso.
Eu queria só fazer uma única observação. Essa live só tem médicos, né? Assim, a gente tentou fazer a live com a equipe multidisciplinar da outra vez, mas por questões técnicas não deu certo. E assim, eu vou falar um pouco por eles, assim, que é muito importante esse trabalho multidisciplinar. E aí eu queria só citar que na ASCO desse ano, talvez pela primeira vez eu tenha visto uma sessão que foi dedicada a preparo do paciente, assim, desde o diagnóstico, o preparo do paciente, a caminhada do paciente até a cirurgia, envolvendo aspectos de nutricionais, de exercício, de ganhar massa muscular, passando inclusive por aspectos psicológicos e sociais, no sentido de como esse paciente vai lidar com esse problema dentro da família, dentro do trabalho. Então, é sempre importante a gente lembrar que os nossos pacientes estão inseridos nesse contexto e que a gente precisa levar em consideração isso na hora de decidir os melhores tratamentos. Mas, mais uma vez... Por favor, não, pode falar. Não, é só para agradecer a oportunidade e dizer que eu fiquei bastante feliz. Tá. Não, só reforçando, Thiago, isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia com nossos pacientes, né? A gente tem uma sequência de prevenção, de preparo do paciente para uma cirurgia. Eu sempre acabo falando que a gente tem que se preparar para fazer uma corrida, uma maratona, por que não para uma cirurgia, né? Então tem que ter todo esse preparo nutricional, psicológico e físico, além do que convencionalmente a gente já faz, de avaliação cardiológica, pulmonar, etc. Virgílio? Então, gostaria também de estender aí o agradecimento a todos que participaram da live. Assim, muito bom, né, conversar com você, Felipe, você, Thiago. Acho que a gente conseguiu transmitir alguns pontos importantes para a população e enfatizar algumas informações, até mesmo de prevenção, né, e de cuidados, de tratamento. Acho que é muito proveitoso, né. Muito obrigado a todos. Sigam a página, né, do Instituto Integra, né, no Instagram, que é uma página também que a gente consegue, né, a gente tenta trazer nessa página, né, Felipe, algumas informações diárias em relação à prevenção, cuidados do paciente com câncer, né? Isso mesmo. Obrigado, então, agradeço vocês, agradeço principalmente ao público, à equipe do Instituto Integra, as perguntas que foram excelentes. E a gente já programa a próxima live para daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, com um tema interessante. E vocês podem nos ajudar, inclusive, a escolher essa live. Muito obrigado. Sim. E boa noite a todos. Pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite.